Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango para exportação. E quem está aqui com a gente hoje para trazer detalhes e números a respeito desse assunto é o Luiz Rua, que é gerente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Luiz. Boa tarde, Letícia, e a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Luiz, de acordo com os números trazidos pela própria ABPA, de um balanço do acumulado desse ano entre janeiro a outubro, sobre as exportações de carne de frango in natura, processada, salgada, industrializada, houve um leve aumento de 0,2% em matéria de volume, mas em questão de receita houve uma queda de 13% e no preço pago em dólar por quilo dessas carnes uma queda então de 13,1%. Aí eu te pergunto, Luiz, o que está acontecendo? Qual que é o desenho desse mercado externo para o frango brasileiro? O preço está menor por quê? Olha, Letícia, eu acho que aqui a gente tem que começar com uma boa notícia, Dentro de um ano, com essa pandemia que alterou completamente as estruturas globais, a gente consegue, ainda assim, exportar 3,5 milhões no acumulado do ano até agora, o que dá esse incremento de 0,2%. Isso mostra bastante a força do setor, como o setor é organizado e um pouco da pujança e competitividade do nosso setor. Agora, efetivamente, quando a gente fala em receita, e a gente vê essa redução de 13%, tanto na receita como no preço médio, eu acho que tem um fator que foi muito importante nesse ano para que houvesse esse decréscimo, que é o fato do nosso real, a nossa moeda, dentro de uma cesta de moedas, ela foi a mais desvalorizada nesse período. Então, quando o real se desvaloriza, obviamente isso traz uma competitividade maior para os nossos produtos e daí efetivamente é sempre aquela disputa pelo preço médio para os importadores querendo reduzir o preço médio, porque sabem que no final das contas o exportador vai conseguir transformar aqueles dólares em mais reais, Mas só para você ter uma ideia, nesse ano a gente já trouxe para o país, enquanto receita cambial, mais de 5 bilhões de dólares. E a gente tem que entender também que esse contexto de pandemia, ele altera um pouco a geografia, o mix de produtos, então a gente vê mercados nos quais a gente efetivamente trabalhava na questão do food service, nos restaurantes, cantinas, que tiveram uma diminuição nesse período aí mais pesado da Covid, vamos dizer assim, eles também começam a voltar a consumir mais. É o caso da Arábia Saudita, por exemplo, dos Emirados, que diminuíram as importações do Brasil e, de maneira geral, no meio do ano, mas agora a gente já vê volumes muito significativos voltando aos patamares históricos para esses mercados, por exemplo. Na questão de quem está comprando e quem não está comprando, você trouxe essa informação desses dois países do Oriente Médio, que costumam, os países do Oriente Médio, de forma geral, são bons parceiros comerciais do Brasil no que se diz respeito à compra da carne de frango. Então, como que está esse desenho agora? A gente sabe que a China está levando boa parte da proteína animal, não só do Brasil, mas do mundo todo. Como que está essa geografia? Quem está comprando, quem não está comprando, quem deixou de comprar no começo da pandemia e está retomando agora? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Os países árabes são parceiros históricos, foi onde começou começaram as exportações de proteína animal brasileira, de carne de frango, ali na década de 70. Mas, de fato, houve uma mudança de geografia. Se a gente analisar esse ano, dos 10 principais mercados que mais crescem, 7 estão na Ásia. Então, você citou aí muito bem a China aumentou nesse ano 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas não foi só a China que comprou mais, tanto em carne de aves como em carne suína. A gente olha, por exemplo, Singapura aumentando aí na casa dos 32%, a Coreia do Sul também incrementando as suas compras, ou seja, hoje o drive das exportações brasileiras é majoritariamente a Ásia. Mas isso não quer dizer que a gente não exporta para os outros países. A gente tem aí uma divisão bem equilibrada. A Ásia hoje
quase 40% do total das nossas exportações. O Oriente Médio vem em seguida com algo em torno de 30%, 32%, mas a gente também faz vendas para a África, para as Américas também. O Peru é um exemplo muito positivo aqui de aumento de volume de venda. Enfim, o frango ele consegue ser bem diversificado, bem plural, e a gente consegue atender os mais de 140 países ao redor do mundo. E antes da gente entrar aqui na nossa conversa ao vivo, né, a gente estava conversando, trazendo essas informações aqui, né, nessa troca de figurinhas. Você comentou que quem definitivamente não está comprando é o México e as Filipinas, correto? O México ele compra, mas é um pequeno valor, porque na verdade a gente tinha uma questão de cotas para lá, ou seja, a gente tinha um volume que se podia vender para o México com tarifas zeradas, né, com tarifa zero, mas quando essa cota acabou, o Brasil ficou sem a oportunidade de vender para o México, porque eles cobram lá uma tarifa de importação acima dos 70% ad valorem, ou seja, sobre o valor do produto. Então isso obviamente dificulta a nossa competitividade naquele mercado, e a gente vem trabalhando muito forte em conjunto com o governo brasileiro para que a gente possa reaver esse mercado, que é um mercado importante, especificamente para o peito do frango, por exemplo, é um mercado muito importante. E as Filipinas, de uma maneira injustificada, criaram ali um banimento baseado em pressões locais também, e a gente também vem tentando mostrar aí, junto com o governo brasileiro, que é algo completamente injustificado e que os volumes deveriam voltar o mais breve possível. E, Luiz, a respeito, né, você falou da questão da taxação desse frango no México, mas de forma geral, o frango brasileiro no mercado externo, ele continua sendo bastante competitivo? Olha, ele é competitivo a despeito de várias medidas que muitos países acabam eventualmente criando barreiras, né, ou dificuldades para a nossa entrada. A gente continua competitivo, acho que né, só o fato de nós termos aumentado ou mantido, aumentado um pouquinho os volumes nesse ano já é prova da nossa competitividade, mas efetivamente tem um fator que vem, de alguma maneira, nos preocupando um pouco e que pode afetar essa competitividade, que é o aumento expressivo dos custos dos nossos insumos, que é o milho e o farelo de soja. Para você ter uma ideia, Letícia, esse ano, em algumas praças, mais de 100% de incremento. Então, isso é um fator que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista da competitividade lá fora também, né? E também aqui no nosso mercado interno, que a gente sabe que com esses custos, especialmente agora no segundo semestre, isso fica muito difícil para o produtor. Então, naturalmente, a gente deve ter um final de ano aí, as festas de final de ano com um produto um pouco mais caro. E essa questão, né, desse alto custo de produção que a gente vê para a avicultura, mas também para a suinocultura, né, que a ração, né, a base é o farelo de soja e o milho. Luiz, isso pode fazer com que diminua os alojamentos e a gente tenha aí um volume mais ajustado de produção de carne de frango? Isso pode aumentar o preço no mercado externo e também aqui no interno? Olha, a BPA ela não se intromete na decisão individual de cada uma das empresas, mas o que a gente escuta e eventualmente até de maneira natural, né, no mercado, é que com esse custo, né, com esse preço do milho e da soja, muitas empresas estão repensando o seu planejamento aí principalmente para o primeiro semestre do ano que vem. Então a gente vê com alguma preocupação, acho que não é nenhum motivo, né, de desespero, mas a gente vê com preocupação o milho nesse patamar, e a gente espera e acha que o próprio mercado, né, de insumos vai se ajustar aí, porque essa situação ela tem também um caráter especulativo muito forte, e a gente espera que no ano que vem isso se resolva, até porque a gente sabe que tem milho no mercado, né? A gente sabe aí que o estoque de passagem da Conab deve ficar aí na casa dos 10 milhões de toneladas, então milho tem. É mais uma questão de timing e de especulação nesse momento. Por falar em estoques disponíveis, né, a gente tem, né, ao redor do mundo uma sobreoferta, uma possível sobreoferta de carne de frango, que isso também possa contribuir para derrubar um pouco os preços aqui do frango brasileiro? Eu penso que não, Letícia. Se a gente olhar os principais produtores, os Estados Unidos, a União Europeia, a Tailândia, que é também um grande competidor, a gente vê que eles sofreram também muitas coisas aí durante esse período de pandemia, redução dos seus mercados internos. Foi até diferente do nosso caso, que a gente, inclusive no Brasil, além de exportar um pouquinho a mais, a gente está deixando mais frango aqui para o brasileiro comer, né? Então a gente vai terminar o ano na casa dos 45 quilos per capita habitante, aumentando aí
2 quilos em relação àquilo que foi 2019. Então a gente vê, né, essa competição é sempre muito acirrada internacionalmente, mas de alguma maneira não há, os próprios relatórios de USDA, de FAO, não indicam uma sobreoferta no mercado mundial de frango, não, nem no próximo ano, nem no ano seguinte. E pegando um gancho nisso que você comentou agora, né, que o consumo per capita de frango aqui no Brasil deve aumentar, deve chegar aos 45 quilos, né, no ano, e também parte dessa produção tem ficado mais aqui no mercado interno. Esse aquecimento da demanda interna aqui, justamente pela competitividade da carne de frango, ele tem ajudado o mercado da avicultura de corte a segurar um pouco essa queda no preço no mercado externo? Eu acho que sim, eu acho que o mercado interno respondeu muito bem. Eu acho que as pessoas, durante a pandemia, né, por obrigação ou por prazer, passaram a cozinhar mais. E quando passaram a cozinhar, viram que, por exemplo, a carne de frango é um alimento super saudável, super versátil, acessível e prático. Então, as pessoas também passam. Esse aumento do consumo, de alguma forma, ele reflete esse aumento também das pessoas em casa e conhecendo mais a nossa proteína, os ovos também passaram a ser mais consumidos, enfim, uma série de produtos que as pessoas passaram a consumir. Para você ter uma ideia, a terceira receita mais buscada nesse período de pandemia, Letícia, foi receita de carne de frango. Então mostra o interesse das pessoas e por isso que a gente também destinou um pouquinho mais de carne aqui para o nosso consumidor brasileiro, que é o nosso principal consumidor. Lembrando que aí 2/3 do que a gente produz fica aqui com o nosso consumidor brasileiro. E a gente tem também, né, essa questão do auxílio emergencial, isso também contribuiu para que o brasileiro continuasse tendo condições de comprar a proteína animal, a de frango principalmente, que é a carne mais barata na comparação com a carne bovina e a carne suína? Sem dúvida, assim, os dados que nós temos, algumas pesquisas que nós analisamos, mostram que o brasileiro, nesse período de pandemia, mais de 50%, 57% do total desse auxílio emergencial, que veio em muito boa hora, foram gastos com alimentação. E aí a gente olha o ovo, o frango, a própria carne suína, a gente vê que são proteínas mais acessíveis e que tem toda essa versatilidade, essa saudabilidade também por trás, e aí a gente vê esse aumento também em função do auxílio emergencial ajudou nesse momento tão difícil para todos nós, né? E, Luiz, a gente já está agora, né, começando a segunda quinzena do mês de novembro. O que a gente pode esperar para o mercado de frango até o final desse ano de 2020, né? Você comentou da possibilidade do aumento do consumo per capita, mas em matéria de exportação e de produção, quais são as expectativas que a BPA pode trazer para a gente? Certo. Assim, acho que novembro vai terminar de maneira muito positiva nas exportações. Nós devemos ter um incremento de aproximadamente 10% em relação a novembro do ano passado. A gente deve fechar aí novembro, tudo mais constante, na casa das 360, 365 mil toneladas exportadas, contra 330 mil toneladas no mesmo mês do ano passado. E com isso a gente projeta para 2020 como um todo, considerando janeiro a dezembro, um aumento da exportação na casa entre meio ponto percentual e 1 ponto percentual, o que vai dar aí 4,25, né, 4.250.000 toneladas de carne de frango exportada, o que é um resultado muito interessante, considerando todo esse contexto de pandemia global. Certo, Luiz, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, estou à disposição e uma boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Rua, que é gerente de mercados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo detalhes a respeito da exportação da carne de frango. De acordo com números trazidos pelo Luiz Rua a respeito da exportação de carne de frango in natura, processada, salgada e industrializada, houve um aumento de janeiro a outubro de 0,2% no volume exportado, ou seja, praticamente aí houve uma certa estabilidade, porém na receita houve uma redução de 13% e no preço pago por quilo da carne de frango uma queda de 13,1%. De acordo com o Luiz Rua, essa diminuição no preço pago e na receita obtida com a carne de frango é principalmente pela função cambial, em função, perdão, da questão cambial, já que entre uma cesta de moedas o real foi
a mais desvalorizada, né, frente ao dólar. Então, a carne de frango brasileira se tornou muito competitiva, portanto, a gente vê essa manutenção nos volumes exportados, porém com um preço mais baixo. De acordo com o Luiz Rua, também tem outro fator que contribuiu para que essas receitas fossem menores, porque países, né, que são tradicionalmente parceiros comerciais do Brasil, como alguns países do Oriente Médio, deixaram de comprar grandes volumes da carne de frango ou mudaram os mix de produtos que eram adquiridos, porque são países, por exemplo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, que têm o turismo como carro-chefe. Então, por causa da pandemia, esses grandes volumes já não se faziam necessários, mas no caso desses dois países, agora as compras já começam a ser retomadas. De acordo com o Luiz Rua, a expectativa, né, para esse mês de novembro, que a gente já está na segunda quinzena, é que o mês se encerre com um aumento de 10% nas exportações de carne de frango no comparativo com novembro do ano passado e que o ano todo de 2020, né, lá no final de dezembro, a gente feche aí as exportações de frango com um balanço entre 0,5% a 1% a mais nas exportações de frango, o que, segundo o Luiz Rua, é um resultado muito positivo, dado um ano de pandemia, um ano totalmente conturbado que a gente teve. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.